direita. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que os fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos a mim, o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, pois ela trabalha em nossos corações e mentes a necessidade de pensarmos onde estamos, de olharmos com seriedade para essas palavras. Se já somos teus filhos, te agradecermos, sermos imensamente gratos a ti por tal graça de nos livrar de qualquer julgamento vindouro que possa vir. Se não, ó Deus, se há alguém em nosso meio que ainda não tem tomado uma decisão ao teu lado, ao lado de Cristo Jesus, que possa fazê-lo, para que não receba essas palavras duras do Senhor Jesus Cristo, pois elas serão faladas, elas serão pronunciadas àqueles que rejeitarem o teu Evangelho. Abençoe-nos, ó Deus, na meditação desta palavra. Fala conosco. Pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Julgamento é uma coisa que é clara na palavra. Se Deus é um Deus justo, e a sua justiça pede um julgamento. Porque se eu estiver indo contrário dessa justiça que é pedida, logo um julgamento precisa ser feito. Um juízo precisa ser realizado para que possa medir o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Lá em Salmo 96, 13. Salmo 96, 13. Vai dizer assim: são textos genéricos assim, né, que falam do fato do julgamento. Qual julgamento? Quando? Quem vai ser julgado? Essa não é a questão. Mas estamos vendo aqui que realmente julgamentos serão realizados. E na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. A palavra do Senhor nos mostra que julgamentos serão realizados. O Senhor colocar-se-á no seu trono e ele haverá de julgar os indivíduos, os seres humanos, de acordo com as suas ações, se é que podemos dizer assim. Em Atos capítulo 17, 31, quando Paulo está ali pregando, Atos 17, 31, ali em Atenas, né? E quando ele prega sobre ali o Deus desconhecido, ele no final da sua pregação, para fazer com que aquelas pessoas entendam a realidade do que ele estava falando, ele falou sobre esse julgamento que haverá de vir. E quando nós sabemos, se eu estou estudando, né, e eu sei que no final do meu estudo, do meu curso, da minha jornada escolar, haverá uma prova para saber se eu sei ou não, e esta prova é séria, é uma prova séria, então eu vou estudar com mais afinco, eu vou estudar com mais desvelo, com mais zelo. Para quê? Para eu poder passar na prova, porque eu quero passar na prova, porque eu sei que se eu passar ali naquela avaliação, eu vou receber algum benefício.
E Paulo fala, ele prega, e no versículo 31, então ele diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele vai julgar o mundo através de Cristo Jesus, seu Filho. Ou seja, o julgamento divino, ele é um fato. Nós vemos isso no Velho Testamento, nós vimos isso no Novo Testamento. Quantos julgamentos haverão? Quem serão os julgados? Nós podemos conversar sobre isso. Mas independente da forma, da linha teológica, da linha escatológica, julgamentos haverão de vir. Julgamentos haverão de acontecer. O que precisamos fazer aqui é estarmos caminhando de forma que o Senhor esteja aceitando a minha condição no presente momento. Temos visto, irmãos, que no capítulo 24, por favor, Paulo, coloca para nós ali isto. Nós temos aqui um pequeno esboço, um pequeno quadro do que nós já temos falado. No capítulo 24, do versículo 4 a 28, nós temos a tribulação e a grande tribulação. Do versículo 4 até o versículo 8, nós temos o que se chama de tribulação. E do versículo 9 até o 28, nós temos ali o aumento da perseguição, o aumento da intensidade das dores, traições, enfim, do versículo 9 ao 28, o que é chamado de grande tribulação. Eu coloquei ali tudo num quadro só, né, para não ficar muito pequena a fonte, a letra, e caber tudo num slide só, né? Mas daria até para dividir ali, tribulação e grande tribulação. Mas creio que os irmãos entendem. Quem será julgado, então, nesse período de tempo? Como nós já temos falado, que nós entendemos que a tribulação e a grande tribulação acontecerá ali na última semana de Daniel, na 70ª semana de Daniel. São 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. O resultado, dores, fomes, perseguições, terremotos, guerras, etc. Tudo aquilo que nós já conversamos, apenas fazendo aqui uma pequena recapitulação. Capítulo 24, versículo 29 a 31, nós temos os sinais da sua vinda. O grupo que será julgado será também Israel e as nações. Cristo, o resultado de Cristo aparece em glória, todos o verão, ele vindo na sua glória, e os eleitos de Israel serão reunidos, a reunião dos eleitos de Israel. Isso está em Mateus 24, de 29 a 31. Em Mateus 25, de 1 a 30, nós temos o julgamento de Israel, as 10 virgens e os talentos. Mateus 25, do versículo 1 ao 30, nós até falamos sobre isso na semana passada, colocando ali a parábola das 10 virgens e a parábola também dos talentos, mostrando que as 10 virgens, na verdade, são as amigas da noiva, a noiva, que é a igreja, já está com Cristo, ele vem apenas para a festa, e as noivas precisam estar vigilantes. 5 não estavam e 5 estavam, 5 prudentes e 5 nécias, como a palavra do Senhor nos diz, nos relata. Então, pela imprudência delas, elas não entraram para a bênção, não entraram para o reino com o Senhor e a sua noiva, que é a igreja. As 10 virgens que estavam, portanto, prudentes com o seu azeite, entraram e participaram ali da festa. Certo? Aqueles que saem da tribulação, ou seja, o povo de Israel, que entra para o reino milenar. E também os talentos. Como isso vai se dar? Como é que o Senhor vai olhar o que é estar vigilante, o que não é estar vigilante? Aquele que desenvolve aquilo que o Senhor tem dado. Mais uma vez dizemos em primeira mão, isto não está para a igreja, porque nós já estamos com Cristo. Mas é claro que serve para a nossa orientação, porque Deus também tem nos dado talentos hoje para dirigir a nossa vida. Aqui nós queremos glorificar o Senhor e eu quero desenvolver os meus talentos.
Ora, se eu não estou desenvolvendo os meus talentos para a honra e glória do Senhor, alguma coisa está acontecendo. É porque o meu pendor não é para a vida, mas para a morte. Porque se eu não estou buscando desenvolver os talentos que Deus me deu para glorificar a Ele, é porque os meus desejos, o meu pendor, a minha tendência é simplesmente para a minha própria glória e minha própria satisfação. Mas se o Espírito Santo habita em mim, eu quero glorificar o Senhor. Quero crescer profissionalmente? Claro que sim. Quero crescer socialmente? Também, não há nenhum problema nisso. Quero crescer financeiramente? Não há problema nenhum nisso também. Mas em tudo isso, eu estou percebendo que eu tenho um foco maior de glorificar a Deus? Né? É esta a pergunta que nós precisamos fazer a nós. Né? Então, o julgamento, as 10 virgens e os talentos falam exatamente do tempo, ou da maneira como Israel será julgado, certo? E recompensas aos prudentes fiéis e exclusão dos infiéis. Então, aqueles que, Mateus 25, no versículo, se os irmãos perceberem, por exemplo, no final da parábola dos talentos, o Senhor vai dizer, versículo 30, e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25 e 30, 25 do primeiro até o versículo 13 fala da parábola das 10 virgens, e do 15 até o 30 fala exatamente dos talentos. E no final ali, no versículo 30, vai dizer que o servo inútil deve ser lançado para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, mostrando ali exatamente o desfecho do julgamento para Israel. Estamos falando dentro de uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Mas enfim, é desta forma que nós entendemos, certo? E capítulo 25, do 31 ao 46, aí vem o julgamento dos gentios. Por que o julgamento dos gentios, pastor? Se você olhar do versículo 31 em diante, vai dizer, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, não agora exclusivamente Israel, mas agora todas as nações serão reunidas em sua presença. Ou seja, o julgamento dos gentios, esse julgamento que fala das ovelhas de um lado, do lado direito, e os bodes do lado esquerdo, isso é o julgamento para os gentios, não para Israel e muito menos para a igreja. Repetindo e deixando bem frisado aqui, não é para Israel e nem para a igreja, é para os gentios. A igreja já está com Cristo. Israel já foi julgado ali, mediante as suas ações, tendo como ilustração a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos. Aqui, esse grande julgamento é para as outras nações que passaram pela tribulação e agora então vão ver ali o Senhor e ser julgados por Ele. É por isso que nós falamos na semana passada que um estará no campo, um será tomado e levado do outro, e deixado o outro. Um estará no moinho, um será tomado. Esses foram tomados para julgamento. Esses foram tomados para julgamento. Mostrando ali que aqueles que ficam para entrar no reino milenar. Então, nós estamos olhando para isto, e mais uma vez dizendo, irmãos, o julgamento da igreja não se dá aqui. Em João 5, 24, para nós não confundirmos muito, né? Mas confundir um pouquinho aí, né? Quando a gente fica um pouco confuso, a gente faz o quê? Vai estudar mais, né? Em João 5, 24, nós temos um texto ali que eu acho que pode esclarecer bem isso que eu estou falando, ainda que Romanos capítulo 8 também já deve esclarecer muito bem o que já falamos. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Logo, aqueles que estão aqui, não é a igreja, porque a igreja já foi julgada. A igreja não vai passar por nenhum julgamento mais. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma possessão presente e eterna. Aquele que recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, ele é
está eternamente seguro, assegurado a respeito da sua salvação. Por isso que nós insistimos que este momento, esta reunião, este julgamento que está se dando aqui em Mateus capítulo 25, não é para a igreja, mas sim é um período pós-tribulação, em que tanto Israel, que será disciplinada pelo Senhor, quanto os gentios que rejeitaram a Cristo também, haverão de passar por esse momento. Ok? Então, me parece que a ordem cronológica aqui está muito clara, ela está muito transparente. Então, nós temos esses julgamentos, e esse julgamento ele vai se dar na segunda vinda de Cristo. Tá? Não aconteceu na primeira vinda, quando ele veio em carne, não acontecerá no arrebatamento, como nós cremos, né? Porque o arrebatamento não é tido como segunda vinda, ele não vem na terra, ele vem nos ares para arrebatar a sua igreja. Isso vai acontecer na sua segunda vinda à terra, quando ele efetivamente toca os seus pés na terra para julgar Israel e todas as nações. O julgamento sobre Israel, então, tem a sua base, por exemplo, em Ezequiel 20, 37. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 37. Nós não vamos ler todo o texto, todo o capítulo, né? Apenas aqui uma base para nossa compreensão. Falando que o povo de Israel haverá de realmente ser julgado pelo Senhor. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, e os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, essa profecia não se cumpriu ainda. Perceba que o Senhor está falando de algo, versículo 37 e 38, de um trabalho que ele vai fazer no povo de Israel, aonde ele vai disciplinar esse povo, e eles vão entrar na terra de Israel, e eles vão reinar com o Senhor. Isto não aconteceu. Literalmente, isso não tem acontecido. Então, é uma profecia que dar-se-á no futuro, quando o Senhor vier e julgar Israel, ali no capítulo 24, né, no versículo 31, e ele, capítulo Mateus 24, 31, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Ou seja, o Senhor haverá de reunir os seus eleitos, e ali então ele vai fazer essa separação com relação ao povo de Israel, aqueles que obedeceram, aqueles que estavam vigilantes, aqueles que estavam desenvolvendo seus talentos, e outras questões que nós vamos ver logo mais a seguir, né? Ou seja, aqueles que estavam buscando fazer a vontade do Senhor. Nada disso é por obras, continua sendo pela graça, a salvação é sempre pela graça, mas são as obras que mostram se nós realmente entendemos a graça de Cristo ou não, a graça de Deus em Cristo ou não. Enfim, mas esse julgamento haverá de se dar. O julgamento sobre os gentios, então, que vamos até dizer assim, que é o que nos interessa, né? Porque ou você está em Cristo e você não terá mais julgamento nenhum, lemos isso em João, né? Capítulo 5, 24, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, não tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E 1 de João, também 5, vai dizer, e o testemunho é esse, que aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, é muito claro que receber a Cristo como Senhor da sua vida, entregar a sua vida a Ele, reconhecer a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é a condição necessária para nós estarmos livres de todo e qualquer julgamento. Mas, se porventura alguém, nesse tempo, não tem recebido a Cristo, não tem entregue a sua vida a Cristo Jesus, e Cristo vier e levar a sua igreja e você ficar, vamos imaginar que tem alguém aqui, né? Você não é judeu, e aí o que você faz?
Aí tem o julgamento dos gentios, tem o momento em que os gentios serão julgados. E é nesse tempo, do versículo 31 ao versículo 46, que nós vamos perceber como o Senhor vai julgar, qual é a base do julgamento do Senhor com relação aos gentios. Percebam, o Senhor Jesus vai vir na sua majestade, se assentará no seu trono de glória. Como se dará isso? Nós não sabemos efetivamente se haverá um trono real ou apenas é uma representação do trono, da glória e da majestade do Senhor Jesus Cristo, mas todas as nações estarão ali de frente, na frente dele, e vão ser julgados. Versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Cabritos à esquerda e ovelhas à direita. É interessante para mim, irmãos, ouvir essas palavras, né? Quando aqui o Senhor Jesus Cristo diz: versículo 41, então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. É uma palavra forte, né? Você consegue imaginar Jesus falando isso? Você consegue imaginar Jesus proferindo estas palavras? Mas é real. Está aqui. Imagine você na frente do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou inventando isso. Apenas estou lendo o que a Bíblia está relatando. Se você está na frente de Jesus e Ele olha para você com aquele semblante de amor, de compaixão, sereno, e diz: apartai-vos de mim, maldito. Pesado, né? Imagine você olhar para Jesus e imagino que naquele momento toda a lembrança da sua vida e, consequentemente, eu posso imaginar que aquele momento, lembra os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus estava com eles, e eles estavam cegos, né? Mas depois, quando Jesus sai, eles conseguem perceber o que eles estavam vivendo, que Jesus estava com ele. Eu posso imaginar que aquele momento é o momento onde nós vamos nos deparar, nós não, como igreja não, mas aqueles que serão julgados ali, vão poder relembrar as suas ações e perceber a beleza e a majestade de Cristo, porque Cristo estará ali na sua majestade. Isso é perceptível. Não é como quando Jesus veio como um servo, como uma criança pobre, como um homem sem talentos, que os outros percebiam, ele sem talentos, né? Não via a beleza que nos agradasse. Jesus veio como homem comum. Ele passava, andava na rua e... beleza, né? Tá, tudo bem. Olá, filho de José, né? Não tinha nada. Mas quando ele vier na sua segunda vida, ele vem em sua majestade. Quem estiver na frente dele vai perceber a sua condição e a própria majestade de Cristo, a sua glória, a sua beleza. E ele vai ouvir de Cristo: apartai-vos de mim, maldito. Isto é muito forte, mas isto vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer. E qual que é a base desse julgamento? Como é que isso funciona? Percebam. Nós lemos aqui, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Verso 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fostes visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, tem um grupo de pessoas que está sendo julgado pelo Senhor. Estão sendo julgados. Percebamos aqui. E Jesus vai colocar a base do julgamento. Por que você está julgando? Por que você colocou eles à direita? Se nós pudéssemos perguntar a Jesus.
Jesus vai dizer, esses daqui estão à minha direita porque são os justos. E por que eles são justos? Porque eles foram me visitar, porque eles me deram de comer, me deram de beber, me deram de vestir. Mas quando foi que eles fizeram isso? Quando eles fizeram a um desses pequeninos. Peraí, tem um grupo de salvos e de justos que estão à direita do Senhor. E a base do julgamento deles está relacionado com o que eles fizeram a um outro grupo. Não é verdade? Que são os pequeninos irmãos. Esses pequeninos irmãos, sempre que o fizestes a um desses meus, o que é que eles fizeram a esses pequeninos irmãos? E quem são esses pequeninos irmãos? Porque é um grupo separado daqueles que estão ali. Em se tratando de julgamento dos gentios e se tratando de julgamento pós-tribulação, como nós entendemos, nós temos que ir para Apocalipse capítulo 7. Porque Apocalipse capítulo 7 é um dos textos que fala a respeito da tribulação. Porque nós já falamos sobre isso, que Apocalipse do capítulo 1 fala sobre as coisas que viste. Capítulo 1 de Apocalipse, as coisas que viste, ou seja, que João tinha visto. Jesus Cristo conversando ali com ele, né? Tudo mais. As coisas que são, as igrejas. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, certo? Terminando lá na igreja de Filadélfia, as coisas que são. A igreja já estava acontecendo, a igreja já estava em voga quando o Senhor Jesus estava ali dando as visões para João escrever, as coisas que são. Já era a época da igreja. E as coisas que haverão de acontecer depois dessas, ou seja, depois das que são. Depois do período da igreja haveria de acontecer outras coisas. E aí então começa todo o processo de tribulação aqui, se não me falha a memória, até o capítulo 19 de Apocalipse. E então começa as aberturas dos selos, né, as trombetas. E no capítulo 7, nós temos aqui um grupo de 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que o Senhor vai chamar para, durante a tribulação, pregar o Evangelho às nações. Versículo 4 do capítulo 7, então ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. De 12 mil de cada tribo, 144 mil. Versículo 9 vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Ou seja, o resultado do ministério desses 144 mil são essas pessoas que ouviram o Evangelho no tempo da tribulação e aceitaram e receberam. E ele está dizendo aqui, e clamavam em grande voz, dizendo, versículo 10, ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. São pessoas que vieram da grande tribulação, recebendo o Evangelho, e então, desses 144 mil escolhidos por Deus para pregar o Evangelho enquanto a tribulação está acontecendo. Certo? Esses que aceitaram, esses que não rejeitaram o Evangelho, ou a palavra, ou a visita dessas pessoas durante a tribulação, esses são aqueles que estão à direita. Quem são esses pequeninos irmãos, senão aqueles 144 mil que ali tinham esse ministério, senão talvez até as duas testemunhas que vão aparecer também, né?
ou seja, são dois grupos diferentes. Os justos que estão à direita e esses pequeninos irmãos aos quais o Senhor Jesus Cristo se refere, porque esse grupo de pequeninos irmãos, ele estava nele. O Senhor Jesus quem os motivava. Eles representavam o próprio Cristo. É como se o próprio Cristo estivesse indo à casa deles para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, para pregar as boas novas. E quando eles rejeitam esses pequeninos irmãos, estão rejeitando o próprio Cristo. Enquanto que aqueles que estão à esquerda estão rejeitando. Estão dizendo, não, eu não quero. Talvez até vai receber em casa, não é? Vai receber em casa. Toma um café com a gente aqui. Vem aqui, você quer um copinho de água, quer um bolinho. Quanto a isso, não tem problema. A grande questão não é eles exatamente, mas é o que eles levam, o que eles representam, que é o próprio Cristo, que é a mensagem do Evangelho. A mensagem de salvação. É legal ser hospitaleiro. É bom você receber bem as pessoas, mas aquela pessoa que está levando o Evangelho, o que você está fazendo com a mensagem? O que nós estamos fazendo com a mensagem que ela está trazendo? Esta é a grande questão. E é nesta base que o Senhor vai julgar os gentios. Como que nós chegamos a essa conclusão? Porque o Senhor Jesus Cristo fala de pequeninos irmãos, não é verdade? Se nós olharmos, por exemplo, para Mateus 18, versículo 5. Mateus 18, 5, vai dizer: E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Perceba, Jesus está dizendo, quem receber uma criança como esta, a mim mesmo me recebe. Agora, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está tratando de pequeninos uma criança? Não. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Versículo 2, Jesus chamando uma criança colocou-o no meio deles. Versículo 3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não estava falando de criança, de um infante. Jesus estava falando da condição de um homem se tornar como criança em dependência a Cristo como Senhor, em dependência ao Evangelho de Cristo, em crer no Evangelho que Cristo estava pregando. Então é necessário que nós nos tornemos como crianças, no sentido de nos despojarmos de tudo que somos e temos, como Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. E quando você fizer isso, você se torna como uma criança, pronta para receber, pronta para aprender, pronta para crescer. Quando Jesus fala desses pequeninos, não está falando efetivamente de uma criança aqui em Mateus 18, mas o pequenino é aquele que crê nele, é aquele que entregou a sua vida a ele, é aquele que representa ele, porque olha o que ele vai dizer: qualquer, pois, 5, né? E quem receber uma criança tal como esta, a mim me recebe. Quem está recebendo um cristão, alguém que crê em mim, está recebendo o próprio Cristo. Quem recebe um daqueles pequeninos irmãos que foram pregar o Evangelho, está recebendo o próprio Cristo. Capítulo 10, 40 e 42. Mateus 10, 40 a 42. Jesus fala aos discípulos, né? E no versículo 40, vai dizer: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo.
E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, mais uma vez, a palavra pequenino se referindo aos profetas, aos seus emissários, aos seus enviados, aqueles que estão enviando a palavra àqueles que não ouviram ainda e precisam ouvir as boas novas, quanto mais na tribulação. Toda luta, toda situação, toda desigualdade, toda perseguição, terremoto e catástrofes e fome. E aí então chega alguém para lhe falar a respeito das boas novas. Olha a salvação. Quem recebe um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Receber este pequenino é a ideia de receber um profeta, receber aquele que representa a Cristo. Agora percebam, versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria. É só um copo de água fria? Irmãos, eu recebi um copo de água fria aqui, né? Obrigado, irmão. E para nós é fácil um copo de água fria hoje, é só ir no bebedouro e pegar um copo de água fria. Se não, vai na geladeira ali e tem um copo de água fria. Naqueles dias não era fácil pegar um copo de água fria. Os copos eram guardados em cântaros, não tinha geladeira. Para você dar água fria para alguém, você precisava pegar o seu cântaro, subir talvez no monte e até numa nascente, lá pegar e descer tudo de volta para entregar um copo de água fria para alguém. Não é essa facilidade que nós temos hoje. Nós precisamos entender o contexto. E o contexto era mais difícil. Ou seja, exige sacrifício, exige um certo teor de abnegar a mim mesmo. Receber o Evangelho é exatamente isso, é abnegar a mim mesmo. Não é algo que, entendi, que legal, agora eu vou ser só feliz. Não, é luta, mas a luta com o prazer, de saber que esta luta que eu estou vivendo, essas limitações que eu estou sofrendo, é por amor a Cristo e amém por isso. Mas este é o entendimento do Evangelho, de que Cristo morreu por mim, mesmo sendo eu pecador. E mesmo que eu tenha que passar por alguma limitação ou por alguma privação hoje, eu sei que a glória está por vir. Então, quando alguém, algum profeta, algum missionário chega à nossa casa ou chegou à nossa casa, e o que nós fizemos com a mensagem? Nós simplesmente o recebemos e dissemos, come com a gente, tal, legal, tratamos bem com a humanidade. Bom, é o mínimo que se espera do ser humano, é tratar com humanidade. Mas o que fizemos com a palavra, com a mensagem que ele estava trazendo? Esta é a grande questão. Desta forma, irmãos, Mateus 25 vai falar a respeito deste julgamento pelo qual os gentios haverão de passar. Este julgamento está baseado mediante as suas ações com relação aos pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos? Aqueles que estarão pregando o Evangelho na tribulação. Quem são esses? Os 144.000, que são os pequeninos irmãos, que são os enviados, que são os profetas, que são aqueles que estão levando a mensagem. Ou seja, é necessário que na tribulação aquelas pessoas recebam, aceitem o Evangelho dos missionários que lá estarão falando e pregando o Evangelho. Mas e hoje, irmãos? E hoje? Como nós podemos aplicar isso para os nossos dias? Mas como nós já falamos, a igreja não estará lá. Se alguém dentre nós um dia estiver lá, por acaso estiver, lembre-se dessa palavra de hoje. Mas eu espero que todos que aqui estão tenham entregado a sua vida a Cristo e não passe por isso. Mas hoje, Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a palavra tão simples, não simplista, mas é muito simples de entender. Receba a Cristo, entregue a sua vida a Ele. Porque se você não fizer isso, por exemplo, eu estou pregando aqui, imagine que tenhamos pessoas aqui, talvez, que não tenham tomado uma decisão lá de Cristo. Irmãos, não é a minha palavra. É a palavra de Cristo pregada aqui.
Eu não sou perfeito, há pecados em mim, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele me escolheu para estar nesta manhã aqui, trazendo esta palavra. Eu posso sair ali, você me abraçar e você me convidar para almoçar com você. Sugestão. Você me dar presentes no dia do pastor, no meu aniversário. Quando é o dia do pastor? Já passou? E pode dar presente, não tem problema. Não estou reclamando dos presentes. Continuem. Tratar bem a minha esposa, as minhas filhas, está tudo certo. Mas, com todo respeito, o que eu mais desejo como servo do Senhor, e não estou aqui com demagogia, você não precisa me dar presente nenhum, nem precisa ser meu amigo, mas o que eu mais desejo é que você ouça esta palavra, porque não adianta você ser meu amigo e ir para o inferno. É sério isto. Eu não quero você, porque se você aceitar o Evangelho, você vai ser meu amigo, isso é natural, não é? Mas eu não quero a sua hospitalidade como a coisa mais importante. Eu não quero. Às vezes tem pessoas que passam por aqui, não, pastor, vamos continuar, nós continuamos sendo amigos. Eu falei, tá bom, nós não vamos ser amigos. Se você não pode estar aqui, né, você saiu daqui porque você não gostou de uma palavra, porque você não quer ser meu amigo, fica bem tranquilo. O fato é, nós precisamos entender que a mensagem que está sendo pregada, é isto que eu preciso receber. É Cristo ali. Todo pastor, todo missionário. Nós não queremos, pelo menos eu, não quero me colocar numa posição de impecável. Não é isso. Mas a mensagem que nós estamos trazendo é a mensagem do Evangelho. O que você está fazendo com isso? O que você vai fazer com esta palavra agora? Como você vai administrar isso? Você vai rejeitar ou você vai aceitar? Porque não é a minha palavra, mais uma vez insistindo, sem querer ser pedante. Um dia, à esquerda estarão os bodes, à direita estarão aqueles que, as ovelhas, que entrarão para o reino milenar, para estar com Cristo eternamente. João 3,36, mais uma vez dizendo, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a nossa palavra, aquilo que estamos pregando, aquilo que nós representamos. Olha o que diz Romanos 10:15. Romanos 10:15. O que vai dizer ali? Isso é para os nossos dias, né? Trazendo essa aplicação presente. Vamos ler o 14 também. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Romanos 10:14. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, olha que Paulo diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que são coisas boas? O Evangelho. O Evangelho são as novas de salvação. Sem querer ser duro, irmãos, e eu sou duro, eu sei, mas sem querer ser. Eu não quero só seu amigo, ainda que eu quero ser, mas eu quero ser mais do que isso. Eu quero ser aquele que está transmitindo a palavra de Cristo, para que eu possa ser usado como instrumento para que você conheça Cristo, para que você experimente as bênçãos da vida eterna e a segurança da salvação em Cristo Jesus. É para isso que estamos aqui. A igreja não está para ser um clube social legal onde todo mundo se gosta, um entende o outro, ainda que isso possa ser. Não, mas em primeiro lugar é para a pregação do Evangelho e que a nossa salvação está única e exclusivamente em Cristo Jesus. Se nós fizermos esse trabalho, se nós realizarmos esse trabalho e pessoas vierem ao encontro de Cristo, amém por isso. É para isso que estamos aqui. Consequentemente, nós vamos ter amizades, vamos ter identificações, nós vamos crescer juntos, vamos ter problemas, mas
com certeza vamos desenvolver também para a honra e glória do Senhor. Mas o importante aqui, irmãos, é que entender que há julgamentos, julgamentos são reais, a palavra do Senhor fala sobre esses julgamentos. E conforme a nossa cronologia aqui, um dia, o julgamento dos gentios e ovelhas e bodes. Em Mateus 25, 31 a 46, aqueles que vão sobreviver da tribulação e entrarão para o reino milenar. E no final, início do reino milenar, diz, Mateus 25, 34, né, quando o Senhor Jesus Cristo entra para o reino do teu Senhor. Os remanescentes fiéis de Israel e gentios justos, Cristo então reina em Jerusalém, estabelecendo, enfim, o reino, seu reino terreno em Israel, aqui efetivamente. Quando Cristo vier em sua majestade, aonde você estará? Bom, eu espero estar certo e estar na igreja, né? Gozando já das bênçãos eternas, não precisando passar por nenhum julgamento, pois não passarei. Mas se a minha visão, né, não for a correta, eu quero estar à direita do Senhor e ouvir dele, bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, e entra para o gozo do teu Senhor. E você, quando Cristo vier em sua majestade, aonde você estará? Como você tem pensado nesse momento, nesse julgamento? Esse julgamento não é o julgamento do grande trono branco, isso é um outro julgamento, né? Nós podemos falar mais adiante, mas esse julgamento aqui é dos gentios. O julgamento do grande trono branco dar-se-á no final do milênio, ok? Mas isso nós falamos num outro momento, numa outra oportunidade. Fica o desafio, fica a palavra, fica o apelo da palavra do Senhor para que você entregue a sua vida a Cristo Jesus, se você não tem feito. Se já temos feito isso, amém. Vamos glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo em nossas vidas e procurando ser vigilantes, aproveitando o tempo que temos para honrar e glorificar ao nosso Senhor com tudo que somos e com tudo que temos, porque tudo vem dele mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e assim nosso culto estará encerrado. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Muito obrigado a Deus, obrigado ao Pai por esse tempo. Abençoa-nos, Senhor, para que a Tua palavra possa trazer-nos consolo, no sentido de termos a Cristo já temos entendido a salvação em Cristo Jesus. Ou talvez a advertência, se porventura alguém ainda não tem tomado essa decisão, que possa fazê-lo. Pois a Tua palavra diz que Tu és um Deus de amor, um Deus manso, e a Tua palavra, o Teu Evangelho não é penoso para nós, pois o Senhor mesmo nos dá todas as condições para vivermos esse Evangelho aqui. Porém, ó Pai, cremos que no dia em que a igreja será arrebatada, o Senhor virá com o seu juízo, com o seu julgamento, para que aqueles que rejeitarem ao Teu Filho Jesus, ó Pai, um dia serão julgados. Ó Senhor, que pessoas possam realmente reconhecer que a Cristo, reconhecer a Sua mensagem de salvação, e assim, Senhor, poder estar ao lado direito do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estiver convidando-os para entrar para o gozo eterno, e não à sua esquerda, aonde estarão efetivamente sendo levados, sendo condenados à condição eterna de perdição. Ó Deus, dá-nos esta liberdade, dá-nos esta clareza e sempre, ó Deus, possamos perceber a Tua palavra da maneira como o Senhor mesmo deseja que a percebamos. Abençoa-nos neste dia, aqueles que porventura não puderam chegar, que o Senhor esteja abençoando cada um e guardando cada casa aqui desta igreja, cada família aqui representada. Muito obrigado, nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, nosso culto está encerrado. Uma boa semana a todos.